Bem, gente, eu vou fazer um vídeo para tentar explicar números complexos para você. Até então, quando aparecia a raiz quadrada de um número negativo, a gente colocava não pertence aos reais e parava ali, né? Não tinha solução. A partir de agora, vocês vão saber que existe o conjunto C, que é o conjunto dos números complexos. E vai existir a raiz quadrada de número negativo pertencente ao conjunto dos números complexos. Como assim? Pela unidade imaginária chamada I, porque I é igual à raiz quadrada de menos 1. Sendo assim, I ao quadrado é igual à raiz de menos 1 ao quadrado, né? Eu vou elevar ao quadrado aqui, vou cortar, vai ficar I ao quadrado é igual a menos 1, tá? Exemplo, eu quero calcular a raiz quadrada de menos 4. Raiz quadrada de menos 4, eu vou desmembrar esse menos 4. Menos 4 é a mesma coisa que 4 vezes menos 1. Então, raiz quadrada de menos 4 é a mesma coisa que a raiz de 4 vezes a raiz de menos 1. A raiz de 4 é 2, né? Mais ou menos 2. E a raiz de menos 1 é I, porque a gente já viu aqui em cima que a raiz de menos 1 é I. Então, vai ficar mais ou menos raiz de 2i. Raiz de menos 4 é mais ou menos 2i. Outro exemplo, raiz de menos 25. Raiz de menos 25, eu desmembro. Raiz de 25 vezes a raiz de menos 1. Raiz de 25 é 5, raiz de menos 1 é i. Então, a raiz de menos 25 vai ser mais ou menos 5i, tá? Para que serve isso? Aplicação. Para a gente resolver equação de segundo grau em que o delta, né, a raiz quadrada, dava um número negativo. Primeiro exemplo, x ao quadrado, ó, é uma equação de segundo grau, né, matéria do nono ano, né, revisando. X ao quadrado mais 36 igual a zero. Para eu resolver, o que tem x fica de um lado, o que não tem x passa para o outro. Então, vai ficar x ao quadrado igual a menos 36. Trocou de lado, troca o sinal. X é igual, está elevado ao quadrado, eu vou extrair a raiz. Então, x igual a raiz quadrada de menos 36. Raiz quadrada de menos 36 é a mesma coisa que eu fiz com menos 4 e com menos 25, né? Raiz de 36 é 6, só acrescento o i. Então, vai ser mais ou menos 6i. Conjunto verdade, mais ou menos 6i. Agora, vamos para uma equação completa. x2 menos 6x mais 10 igual a zero, tá? Aí eu vou ver quem é A. A é o coeficiente do x ao quadrado. É o número que vem na frente do x ao quadrado. Como não tem nenhum número, é 1. B é o coeficiente do x, então vai ser o menos 6. E C é o termo independente, é o termo que não tem letra. Então, A é 1, B é menos 6, C é 10. Fórmula de Bhaskara. X igual a menos B mais ou menos raiz quadrada de B2 menos 4AC sobre 2 vezes A. O que eu vou fazer? Recordando, né? Matéria do nono ano. Eu vou substituir o B, o A e o C pelos valores que foram dados aqui em cima. Então, vai ficar, ó, menos da fórmula. O B menos 6 vai ficar menos 6. Mais ou menos raiz quadrada, B ao quadrado, menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 10, que o C é 10. Aí, x igual, aí eu faço aqui, ó, menos com menos dá mais, 6. Mais ou menos, 6 ao quadrado, 36, 4 vezes 1 vezes 10, 40. 36 menos 40, menos 4, porque dá o sinal do maior. Aí vai ficar 6 mais ou menos raiz de menos 4 sobre 2. Raiz de menos 4, nós já vimos lá em cima, que é 2i, não é? Então, vai ficar 6 mais ou menos 2i sobre 2. Aí, eu vou fazer o x1 e o x2. Que como é mais ou menos, eu vou fazer com mais e com menos. 6 mais 2i sobre 2 e 6 menos 2i sobre 2. Aí, vou dividir, ó. 6 dividido por 2, 3. 2 dividido por 2, 1. Eu tenho que dividir os dois termos por 2. Eu não posso dividir só o 6, não. É errado. Dividir só esse, cortar. Ou então cortar o 2 com 2. Não, eu tenho que dividir os dois termos por 2.
Mesma coisa eu vou fazer embaixo. 6 dividido por 2, 3. Menos 2 dividido por 2, menos 1. Então, o conjunto verdade aqui, né, a solução da equação vai ser 3 mais i e 3 menos i, tá? Essa é uma aplicação da raiz quadrada de número negativo que pertence ao conjunto dos números complexos.